Boa tarde, a paz do Senhor para todos. Boa paz do Senhor para todos. Aqui, eu vou ler aqui na minha Bíblia, em Salmos, capítulo 2, versículo 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Aqui, irmão, não quer dizer que você tenha medo de Deus. É que você tenha reverência à palavra de Deus, você tenha respeito, você tenha mais cautela com as coisas de Deus, tenha mais, digamos assim, responsabilidade, ser zeloso com as coisas de Deus. Não é ter medo, sabe? Porque ter medo do nosso Deus, não ter medo daquele que tem o poder na palma das tuas mãos, ter medo daquele que é tudo de bom, que mesmo você no erro, ele não, mesmo você no erro, tendo errado, ele ainda olha para você e vê que você é uma pessoa que está necessitando de ajuda. Olha para você com um olhar de bondade. Ah, se todos tivessem o olhar de Deus, tudo era diferente. Porque muitas vezes quando erramos, quando alguém erra, só aparece gente para afundar mais com aquela pessoa, não ajuda, ela simplesmente só aponta. Ela não faz nada para ajudar aquela pessoa, ela olha com olhar carnal. E assim, se todos tivessem o olhar de Deus, tudo é diferente, porque mesmo você tendo pecado, mesmo nós temos pecando, se estivéssemos pecando, sabe o que é que Deus faz? Ele olha para nós como um bebê, como se a gente fosse uma criança necessitando do colo, necessitando de abrigo. É assim que nosso Deus é. Mas infelizmente tem muitos que só julga, só aponta. Muitas vezes julga de coisas que a gente nem sequer cometeu. Só porque viu fulano que não gosta de fulano, não gosta daquele fulano, aí começa a falar mal dele e os crentes vai no meio, os irmãos vai no meio, falar. Isso não é certo. Não é certo porque primeiro tem que ir atrás da verdade. Isso é errado. Deus não se agrada disso. Às vezes a gente se metemos em briga dos outros. Publicamos problema dos outros. Isso não é certo. Publicamos aquilo que não sabemos da verdade. O que é que está por trás? Isso é errado. Isso fede nas narinas de Jesus, porque eu sei que fede, porque o próprio Deus me deu uma visão de tudo, das fofocas, que é uma coisa que não agrada a ele dentro da casa de Deus, os grupinhos de fofoca. Deus não se agrada dos grupos de fofoca dentro da casa dele. Mas infelizmente está cheio. Na casa de Deus está cheio de grupos de fofoca. Quando um comete alguma coisa, fazem aqueles grupos para ajudar mais ainda a afundar. Porque quando um comete um pecado, não foi porque ele quis. Quem é que não quer ser visto como um homem de Deus e como uma mulher de Deus? Mas não, é porque a pessoa não vigiou. Muitas vezes está orando e não estava vigiando. Muitas vezes estava vigiando e não estava orando. E o inimigo achou uma brecha. De qualquer forma, ele achou uma brecha e entrou na vida daquela pessoa. E muitas vezes só aparece para criticar, para detonar cada vez mais, afundar cada vez mais. E isso tem entristecido o coração de Deus e tem afundado cada vez mais aquele que tá
não somente praticando o pecado, mas aquele que também está frio na palavra, na casa de Deus, né? Está frio, por algum motivo ele esfriou, e essas críticas, essas acusações nos faz cada vez mais nos afastar de Deus, onde na verdade a gente, que é muitas vezes as críticas fazem nos ajudar. As críticas, muitas críticas que já fizeram sobre a minha vida, fizeram foi me ajudar. Fizeram foi eu ficar atenta de muitas coisas. Foi atenta de muitas críticas, de muitas coisas que aconteceu. Eu recebi uma benção através de uma crítica. Uma benção que eu não estava nem aí para ela. E eu, de repente, eu me despertei, porque eu vi que aquela pessoa, que aquele irmão estava se alegrando com aquela situação que estava acontecendo na minha vida. E eu me despertei através daquela crítica dela. E hoje eu estou com a minha benção. Se não fosse ele para criticar, para se levantar, como o Joe na casa de Deus, né? Na minha vida também, eu não tinha recebido a minha benção. E hoje eu glorifico a ele. Eu ainda vou testemunhar disso na casa de Deus, ainda vou falar para ele que aquela crítica foi construtiva, me ajudou bastante. E que aqui em Salmos, capítulo 3, versículo 5, diz assim: Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Ah, irmão, esse versículo é um dos versículos que eu mais me agrado, que eu mais amo, porque eu me alegro muito, irmão, porque quantas vezes eu não acordei, quantas vezes eu creio que muitos irmãos nos acordaram com a tempestade espiritual, com guerras espirituais, que você está dormindo e você se acorda e você vê que está acontecendo algo e aquele algo não vem de Deus, aquele algo vem do inimigo. E aqui, irmão, eu me alegro muito quando diz assim, me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Porque, irmão, a peleja é grande. A peleja dos anjos, os irmãos não fazem ideia do quanto é a luta dos anjos do Senhor batalhando para que o inimigo não toque nos, nos seus escolhidos, nos seus ungidos, no seu povo, enquanto está dormindo. Porque a batalha espiritual é grande, irmão. Quando a gente dorme, o inimigo fica todo o tempo ali querendo nos atacar, né? Frustrar nossas vidas, frustrar os nossos sonhos, tirar a nossa paz, a nossa saúde enquanto a gente está dormindo, né? E os anjos do Senhor não deixam. Deus envia os seus anjos e ali ele não consegue tocar nos ungidos do Senhor, porque os anjos ficam ali todo o tempo. Deus acampa os seus anjos ao lado de nós enquanto a gente dorme. Por isso que a gente tem a liberdade de deitar e dormir e acordar, né? Porque o Senhor, né, sustenta com os seus anjos, acampa os anjos ao nosso derredor. Isso me alegra muito, irmão, porque isso é muito bom, porque ai de nós se não fosse Deus para colocar os anjos dele ao nosso redor enquanto a gente dorme. Porque a batalha, a guerra espiritual é tremenda. E aqui tem o hino louvor, né, que diz assim:
Eu cuido de ti, né? Que diz: eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Irmão, esse louvor foi muito inspirado por Deus, viu? Porque ele fala de tudo, do vento, da hora do relógio, que não demora a passar. Se demora a passar, né? Fala de tudo. Esse hino é muito inspirado. Que a gente não deve ter medo, né? Se o céu estiver de bronze e parece que é o fim, não tenha medo, né? Porque Deus está no controle de todas as coisas. E eu desejo a todos um final de tarde e um início de noite abençoado por Deus, um bom sono, reparador do Senhor, que os anjos do Senhor estão sempre ao nosso derredor ali. Deus acampou os anjos para que o inimigo não nos traga nossas vidas, nos traga nossa família, os nossos irmãos em Cristo, irmão mesmo, irmão de sangue, né? E que Deus nos abençoe neste final de tarde e início de noite. Amém.